Olá pessoal, vamos resolver então o exercício 3 da primeira lista. Quem quiser dar uma pausinha aí para copiar. A quantidade procurada de uma mercadoria representada por QD e a quantidade ofertada representada por QS dependem do custo unitário da mercadoria representado por X. Sabendo que QD igual a menos 2x mais 15 e que QS igual a 3x menos 3, represente no mesmo plano cartesiano os gráficos dessas duas funções, em função do preço unitário. E também determine o preço de equilíbrio, isso é, o valor de x para o qual QD igual a QS. Então estão aqui na lousa os dados do exercício. Mas antes, vamos discutir um pouco a situação que o exercício propõe. Então existe aí uma certa mercadoria, essa mercadoria tem um certo preço, custa um certo preço que está aqui para a gente representado por X. E existe uma certa quantidade ofertada dessa mercadoria. Só existe tantas unidades dessa mercadoria lá na prateleira para vender. E existe uma certa quantidade procurada. As pessoas estão procurando uma certa quantidade dela. O que o problema pede é que a gente desenhe o gráfico aqui dessas duas quantidades, da oferta e da procura, e a gente encontrar o ponto de equilíbrio, que vai ser o ponto onde as duas se igualam. Então vamos colocar o gráfico aqui, o sistema de eixos. X, Y. E o que a gente precisa fazer para encontrar o gráfico de uma função de primeiro grau? Bom, antes ainda de desenhar esse gráfico, eu sei que o gráfico de cada uma dessas funções vai ser uma reta, porque toda função de primeiro grau gera no gráfico uma reta. Como que a gente sabe mesmo que é uma função de primeiro grau? É aqui por causa do expoente do x, que está omitido aqui, mas é 1, né? É x elevado a 1, aqui x elevado a 1. Quem tiver com dúvidas com essa parte aí, dê uma olhadinha lá no vídeo sobre funções e gráficos. Bem, vamos pegar então, aqui eu fiz uma tabelinha. Essa tabelinha aqui vai representar o nosso QD, a nossa função QD. E essa tabelinha aqui vai representar a nossa função QS. Para eu determinar aqui o gráfico da função, que eu já sei que é uma reta, eu preciso encontrar dois pontos quaisquer no plano que pertençam a essa reta. Se eu encontrar dois pontos da reta, eu já posso traçar o meu gráfico. E qualquer outro ponto que eu colocar aqui nessas equações depois vai cair em cima da mesma reta. Então, o que eu preciso fazer é pegar. Vamos analisar só o QD, tá? Só de cima aqui. Aliás, deixa eu explicitar melhor isso aqui. Aqui eu estou representando os meus valores de coordenada x, aqui os meus valores de coordenada y, que representa, nesse caso de cima, o meu QD, que é dado aqui por esta expressão, menos 2x mais 15. E aqui embaixo o QS. Y, então, agora aqui representa o meu QS, que é igual a 3x menos 3. Cada ponto no plano cartesiano, se eu colocar um ponto aqui, cada ponto do plano vai ter uma única coordenada, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Esse ponto A vai ter uma única coordenada, xa, e também vai ter uma única coordenada, YA.
O que eu quero aqui é supor valores, eu tenho que supor valores para esse x. Venho aqui na equação, encontro os valores correspondentes desse y, e quando eu tenho um par x e y, eu posso determinar esse ponto aqui. Entendeu a ideia? Eu vou gerar pares x e y para cada uma dessas equações. Cada par me dá um ponto e eu preciso de 2 pontos para eu poder traçar a reta de cada uma dessas funções. Então vamos lá, para fazer isso, a gente geralmente supõe aqui, são valores arbitrários. Posso escolher qualquer valor para x, venho aqui na expressão, coloco esse valor de x que eu supus, e vejo que valor de y que a expressão me retorna. A gente sempre testa o valor igual a zero, porque ele simplifica as contas aqui, né? Vamos supor, trabalhando aqui só no QD, nessa primeira equação. Vamos supor que x igual a zero, então vou substituir aqui. X igual a zero. Então, esse termo aqui, ficou menos 2 vezes zero, sumiu, anulou. Sobrou QD igual a 15. Então, o meu QD aqui vale 15. Pronto, agora eu tenho o valor de x e de y, o que corresponde a um ponto aqui do gráfico dessa função. Vamos chamar esse ponto aqui, esse par x e y aqui, me gerou um ponto A. Da mesma forma, eu vou agora arbitrar um outro valor para y, vamos supor que y vale 3, desculpe, x vale 3, e vamos ver que y que a minha expressão retorna. Se x vale 3, aqui em cima, fica menos 2 vezes 3 dá menos 6, mais 15 dá 9. Pronto, tem um novo par x e y, isso aqui vai me representar um ponto B, lá no plano cartesiano. Até aqui nós trabalhamos com a nossa função QD, agora vamos trabalhar com a QS. Novamente, posso sugerir os mesmos valores, vou supor que x igual a zero, nessa expressão de baixo agora. Então, aqui se x igual a zero, fica 3 vezes 0, menos 3, menos 3. Então, QS é igual a menos 3. E se x igual a 3, então, fica 3 vezes 3, 9, menos 3, 6. Pronto. Aqui eu determinei um ponto C, e aqui eu determinei um ponto D. Os pontos A e B vão determinar para mim aqui o gráfico da função QD. Faz coisa de mineiro, né? QD é a função. E os pontos C e D vão representar para mim o gráfico da função QS. Então basta eu colocar aqui esses pontos. Esse aqui é o ponto que tem x igual a 0 e y igual a 15. Então meu x igual a 0 está aqui na origem, né? Y igual a 15, vamos dizer que seja aqui. 0, 15. Então este ponto aqui é o meu ponto A. Agora, x igual a 3, quando x igual a 3, y igual a 9. Então vamos admitir que o ponto x igual a 3 seja este. Então tem 3 aqui, e vamos admitir que o ponto y igual a 9 está por aqui. Traça aquelas retinhas paralelas aos eixos. Este ponto aqui é o meu ponto B. Então acabei de colocar aqui no plano dois pontos, o 0, 15 e o 3, 9, com os quais eu posso traçar agora o gráfico da minha função QD. Então, vamos traçar uma reta aqui pelos dois pontos. Com bastante boa vontade, né, bastante fé, a gente vai acreditar que é uma reta isso aqui, né? E aqui eu vou colocar o QS em vermelho.
Agora eu vou colocar esses dois pontos aqui relativos à função QS. O 0 e menos 3, 0 para x, que está aqui na origem, e menos 3 para y. Que, digamos, esteja aqui o menos 3 no y. 0, x, menos 3 no y. Me gerou esse ponto aqui, C. E agora, 3 para x e 6 para y. 3 já está aqui. Digamos que o y igual a 6 está aqui. Pronto. Esse daqui é o meu ponto D. Deixa eu pôr o ponto D aqui. Agora, esses dois pontos aqui representam para mim o gráfico da função QS. Traçando uma reta por eles. Este gráfico em azul representa a minha função QD. E o gráfico em vermelho representa a função QS. Pronto, está aqui. Aqui nós terminamos de desenhar o gráfico das duas funções. Foi o primeiro item que foi pedido. O segundo item, determine o preço de equilíbrio. Isso é, o valor de x para o qual QD igual a QS. Bom, agora, veja que ele está me perguntando o seguinte. A situação de equilíbrio aonde QD igual a QS. Então, isto igual a isto, ou seja, a oferta é igual à procura. Aqui, veja que à medida, o gráfico está me dizendo, né, que à medida em que x aumenta para cá, né? Vamos olhar aqui o QS, ó, a quantidade ofertada. À medida em que x aumenta, eu estou aumentando o x aqui, o meu QS está subindo, está aumentando. Agora aqui em QD, à medida que o meu x aumenta, o meu QD está diminuindo. À medida que o preço sobe, uma sobe e a outra decresce. Mas num certo momento, as duas se cruzam aqui num ponto que a gente chama de ponto de equilíbrio. Chamado de ponto E. Duas retas num plano, desenhadas num plano, só podem se interceptar num único ponto. E esse único ponto tem a propriedade que esse ponto também tem, né? Um x dele, que é um xz, e tem um y, que é um ye. A propriedade deste ponto em particular é que esse valor de xe e esse de ye são iguais tanto para esta função quanto para esta. São iguais tanto para oferta quanto para procura. Ou seja, a um mesmo preço, a um certo preço, eu vou ter a mesma oferta e a mesma procura. O mesmo y, né? Para os dois. Esse é o único ponto do gráfico que tem essa propriedade. Então, vamos colocar aqui que este aqui é o meu ponto de equilíbrio. E como graficamente está representado aqui. A situação está explicitada para mim, isso que foi pedido, aqui, graficamente, através desse ponto. Mas ela pede que eu determine qual que é o valor de x, qual que é o preço que me gera esse ponto no gráfico. Em outras palavras, está me perguntando qual que é o valor desse xe aqui. X representa o preço, qual que é o x do ponto de equilíbrio. Preço do ponto de equilíbrio. Para eu encontrar esse valor de x, basta agora, então, eu fazer o seguinte. Eu coloco esse valor de x aqui na equação.
a equação me devolve um valor de y. Né? Só que eu não tenho esse y ainda. Para fazer o contrário, eu dou o valor de y e encontro o valor de x. Então, como não tem valor nem de x nem de y no equilíbrio, por enquanto eu vejo que eles estão aqui, não sei o valor. Então eu não posso simplesmente fazer como eu fiz aqui. Jogo um valor aqui e opero. Mas qual que é a característica desse ponto de equilíbrio? Nesse ponto de equilíbrio, a quantidade ofertada é igual à quantidade procurada. Ou, em outras palavras, QD igual a QS. Ou isto igual a isto. Então, na realidade, basta, apenas para o ponto de equilíbrio, basta que eu iguale essas duas expressões aqui. 2x, menos 2x mais 15, igual a 3x menos 3. Ou seja, QD igual a QS, um y igual ao outro. Pronto, agora eu fiquei aqui com uma equação em x. A única incógnita que eu tenho aqui é x. Basta operar matematicamente isso aqui, eu encontro o valor de x. Vamos passar tudo que é x para cá. Fico com menos 2x. Esse 3x passa para cá subtraindo, menos 3x. Igual menos 3, que já estava aqui. O 15 que está aqui somando passa para lá subtraindo, menos 15. Menos 2x menos 3x dá menos 5x. Igual menos 3 menos 15 menos 18. Bom, aqui vamos só multiplicar por menos 1, para assumir com esse sinal negativo. Eu fico com 5x igual a 18. E agora eu posso passar esse 5 para lá. Finalmente isolei o x. X deu 18 quintos. Que fazendo as contas dá 3,6. 3,6 o quê? Bom, aqui no caso, x representa o preço. Então vamos supor que fosse aqui no Brasil, isso aqui seria 3,6 reais. Este daqui, isso é o que o exercício pediu. Este é o preço em que a quantidade ofertada vai ser igual à quantidade procurada. Representado aqui, esse preço, no gráfico por XZ. Pronto, aqui terminou o exercício. Mas, já que a propriedade desse ponto aqui, tanto x é igual para os dois, quanto y é igual para os dois, porque as duas coordenadas representam aqui um mesmo ponto. Então, vamos checar esse y agora. Agora que eu tenho um valor de x, vamos ver que valor de y que deu. Para esse preço aqui de R$ 3,60, que quantidade de mercadoria que deu ofertada e que quantidade que deu procurada. Lá no QD, igual a menos 2x mais 15. Vamos substituir esse x agora pelo tal preço de equilíbrio, que fica menos 2 vezes 3,6 mais 15. 2 vezes 3 é 7,2 menos 7,2. 7,2 mais 15, se a gente fizer as contas aqui, isso dá 7,8. Em QD, na minha quantidade procurada. Ou seja, quando a minha mercadoria custa R$ 3,60, a minha quantidade procurada é de 7,8 unidades dessa mercadoria. E vamos ver a minha quantidade ofertada agora. Basta eu substituir esse valor aqui de x agora na segunda equação.
ficamos com 3 vezes 3,6 menos 3. 3 vezes 3,6, 10,8. Menos 3, 7,8. Chegamos à estonteante conclusão que 7,8 igual a 7,8. Por quê? No ponto de equilíbrio, a minha quantidade procurada é a mesma que ofertada. Então, logicamente, os valores tinham que coincidir. O que já estava sendo explicitado aqui no gráfico pelo fato do gráfico das duas funções se interceptarem num único ponto. Então, olha só que coisa fantástica. Aqui, nesse universo das contas, dos números, do x, do y, mais, menos, aqui no universo dos números, eu encontrei aqui uma coincidência, que é esse ponto de equilíbrio. As duas funções assumiram o mesmo valor. Correspondentemente, aqui no mundo da geometria, no mundo das retas, das curvas, dos gráficos, eu também encontrei essa coincidência, representada pelo fato das duas retas se cruzarem num ponto. Então veja que existe esse perfeito casamento entre o mundo da álgebra e o mundo da geometria. O que acontece aqui, tudo o que acontece aqui, tem um reflexo aqui, e vice-versa. Por isso que é comum os matemáticos, quando tem um problema muito difícil para resolver, vamos supor que essas equações fossem muito difíceis para eu resolver aqui. Então eu parto para o mundo do gráfico, da geometria, e tento resolver na geometria. Ou vice-versa, às vezes você tem um problema geométrico muito difícil de resolver. Então você pega as propriedades dele, transfere para cá para a álgebra, e existe esse perfeito casamento. O que está acontecendo aqui, também está acontecendo aqui. Não é fantástico isso daí? Esse casamento entre a álgebra e a geometria é uma coisa muito bonita na matemática. É fantástico e produz resultados extremamente interessantes. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida aqui com relação principalmente à parte de gráficos, então deem uma checadinha naquele vídeo sobre funções e gráficos. Tá? Então até o próximo exercício, número 4. Até já!